Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje sobre terceira fase modernista. Vamos começar aí falando a respeito da poesia modernista, viu, pessoal? Da geração conhecida também como geração de 45, essa terceira fase. E o que vai acontecer nessa terceira fase, né, modernista e na poesia? A gente vai ter uma nova forma de expressão, né, um novo fazer literário. Nós viemos de duas fases onde o descomprometimento com a forma, com a métrica, com a estrutura era muito presente. E aqui nessa terceira fase nós vamos ter ao contrário, viu, pessoal? Vai dar uma mudada. Essa galera vai ser chamada, inclusive, de neoparnasiano. O que era o neoparnasianismo, né? Eles vão retomar algumas características comuns ao período do parnasianismo em suas obras literárias aí. Vamos passar a ter uma preocupação, né, com a forma e com a palavra, que será algo muito típico do João Cabral de Melo Neto e do Guimarães Rosa. E além disso, nós vamos ter aí a exploração de alguns aspectos humanos, né? Algumas questões humanas nas obras literárias dessa época na poesia. E quem vai fazer isso com uma grande maestria é a Clarice Lispector. Essa poesia, né, de 45, de 1945, a terceira fase modernista, ela vai trabalhar uma poesia muito mais intimista, né? Eles vão explorar temas aí muito mais comuns a essa questão. A retomada, pessoal, que nem eu já falei, né? Eles são conhecidos como neoclássicos aí. E por que eles são conhecidos como neoparnasianos, né? E porque eles são conhecidos como neoparnasianos? Porque eles vão trazer algumas estruturas muito comuns ao parnasianismo. E havendo aí uma dispreensão das ideias anteriores das duas primeiras fases. Então, como que vai ser essa poesia? Vai haver uma preocupação com a estética, a métrica, a versificação. Lembra? Métrica, a construção das poesias, a versificação. Esses versos, eles terão, né, a sua organização aí, há uma versificação, uma construção, uma musicalidade muito presente dentro das formas de metrificar. A busca pela perfeição, né? Então eles vão escrever de jeito a deixar suas poesias bem alinhadas, bem construídas. A forma será muito importante aqui. Volta-se a esse conceito da forma, da rima, da organização, da estrutura e já falei, né, a respeito dos formatos aí. A poesia de 45, ela se faz uma poesia também de inovação linguística e metalinguística. Então, vai se fazer uso da metalinguagem dentro da poesia. Nós já estudamos metalinguagem, né? É quando eu tenho um texto que fala sobre o próprio texto. Ou seja, e esse texto não entendam como algo escrito, esse texto que a gente conhece, não. Esse texto que eu falo é essa concepção de estrutura temática. Existem, inclusive, é como se eu criasse, por exemplo, um filme que falasse sobre o próprio ato de se fazer um filme. Então, isso é uma metalinguagem aí. O regionalismo universal também será muito comum. A temática social e humana, então nós vamos ver aí algumas. Quando a gente fala, por exemplo, de João Cabral de Melo Neto, né, ele traz consigo Morte e Vida Severina, uma das suas obras mais conhecidas, que vai contar a história desse sertanejo, né, desse homem do sertão e que é assim por conta do ambiente que ele viveu e de toda a sua bagagem que ele traz. E fora os conceitos humanos que a Clarice Lispector vai trabalhar de uma forma maravilhosa, né? Colocando aí o homem em suas situações, tanto sociais quanto mesmo pessoal, né? O subjetivo ali dentro da sua obra. A linguagem, ela vai trazer consigo uma linguagem mais objetiva, tá? Ela trabalha o que precisa ser dito. É onde há aí algumas formações. Bem, pessoal,
Quem são os grandes nomes dessa época? Eu já citei para vocês João Cabral de Melo Neto durante as nossas falas, né? E a Clarice Lispector. Além desses dois, temos João Guimarães Rosa, o Ariano Suassuna e a Lígia Fagundes Telles. É muito importante falar para vocês que nós estamos trabalhando poesia. E a Lígia Fagundes Telles, ela escreve tanto na poesia quanto na prosa, tá? Nós vamos ter uma aula aí da prosa da terceira fase. Pessoal, poesia e prosa, eles caminham juntos, tá? Eles acontecem dentro do mesmo período aí. E falando em período, começamos em 1945, e vamos até quando com esse modernismo? Vai depender, depende do tipo de estudioso que a gente pega aí para analisar, mas a média, mais ou menos, e é o que a gente está falando aqui, é de 1945 até mais ou menos 1980, a década de 80 aí, pessoal. Eu acho que é isso, essa terceira fase. Tem muita coisa ainda para a gente estudar, mas nós vamos deixar um pouquinho para a gente ver lá na prosa, que também é muito importante essa construção, esse formato de texto para o modernismo e principalmente na terceira geração. Bem, meninos, é isso. Por hoje é só. Qualquer coisa é só me chamar e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!